Em 2018, Máquinas Mortais chegou aos cinemas e desapareceu tão rápido que quase ninguém viu seu final. Mas essa nem é a parte mais triste. O mais triste é que o filme sequer chegou ao verdadeiro final. A história de Tom e Hester não termina no primeiro livro. Ela termina 16 anos depois, em um campo de batalha, com os dois escolhendo um ao outro pela última vez. Hoje vou contar tudo o que o filme nunca mostrou. Máquinas Mortais, o ouro do predador, engenhos infernais e uma planície sombria. O verdadeiro final, exatamente como Philip Reeve escreveu. A história começa com a caçada da grande cidade de Londres ao pequeno povoado minerador de Southwark. Dentro da cidade, Tom, um aprendiz de historiador de classe baixa, está recolhendo tecnologia do povoado recém-conquistado quando Hester Shaw surge no meio da multidão. Ela tem o rosto escondido por um lenço vermelho. Seu alvo é Thaddeus Valentine, o arqueólogo mais respeitado de Londres e ídolo de Tom. Sem hesitar, Tom salva Valentine e persegue a atacante. Quando a alcança, descobre uma jovem desfigurada que lança uma frase capaz de destruir sua realidade. Pergunte a Valentine o que ele fez com Hester Shaw. Tom volta até Valentine e, inocentemente, entrega a mensagem que Hester lhe deu. A resposta de Valentine é fatal. Ele o joga por um duto de lixo para o exterior da cidade. Em um segundo, Tom passa de cidadão exemplar a mais um descartado. Agora, perdido nas terras de caça, ele precisa se aliar à garota que tentou assassinar seu mentor para conseguir sobreviver em um ambiente hostil. Mas aquele lugar não se parece em nada com o mundo que Tom conhece, e os dois acabam sendo enganados por traficantes de escravos que os levam para um leilão em outra cidade. Felizmente, Anna Fang aparece. Ela é aviadora, contrabandista e inimiga do sistema tracionista. Ela os resgata, mas traz notícias assustadoras. Valentine está reconstruindo a Medusa, uma arma ancestral capaz de apagar cidades inteiras. E ele pretende usá-la contra o mundo estático. Anna propõe que eles se infiltrem em Londres para sabotar a arma. Eles usarão os segredos de Hester e o conhecimento técnico de Tom, mas o plano é interrompido quando um perigo ainda maior os alcança. Shrike, um stalker, um cadáver reanimado em um corpo de metal. O prefeito de Londres o enviou para eliminar Hester e qualquer pessoa que estivesse ao seu lado. Quando conseguem escapar, Hester confessa a Tom que foi Shrike quem cuidou dela depois que Valentine assassinou seus pais. Os momentos de tranquilidade duram pouco e, no encontro seguinte com Shrike, ele o salva para então revelar que só fez isso porque o prefeito lhe prometeu ressuscitar Hester como uma criatura igual a ele, e que sua intenção era apenas salvá-la da dor de ser humana. Tom descobre que Valentine se infiltrou na Liga Antitração. Em um movimento desesperado, Valentine assassina Anna Fang, e com a queda de Anna, a esperança da resistência desmorona. A frota de dirigíveis é neutralizada e o muro das cidades estáticas perde sua proteção. Valentine retorna para Londres. Tom e Hester o seguem de perto, para impedir a catástrofe. Hester passou anos fugindo daquele momento, e finalmente ele havia chegado. Valentine tenta concluir o que começou quando a atacou ainda criança, mas o destino tem outros planos. Sua filha Catherine se coloca no caminho do ataque e fica mortalmente ferida. Ao cair, ela despenca sobre os controles da Medusa. Naquele instante, Valentine havia conquistado tudo apenas para perder a única coisa que realmente amava. Sua própria filha acabara de selar o fim de Londres. Durante as explosões, Tom e Hester conseguem escapar na aeronave de Anna Fang. Londres queimava atrás deles enquanto voavam rumo a um futuro que nunca haviam planejado. Eles tinham sobrevivido, mas o mundo que havia criado todo aquele caos continuava funcionando e mais cedo ou mais tarde voltaria a encontrá-los. 2 anos depois, conhecemos Anchorage. Um dia, ela foi uma cidade rica, mas uma arma biológica da velha tecnologia exterminou quase todos os seus habitantes. Agora, Anchorage é uma cidade fantasma que foge pela neve, uma presa fácil para os predadores. Por isso, sua líder, Freya, toma uma decisão desesperada. Eles seguirão as instruções de um livro misterioso para encontrar as terras férteis da América. Em sua nova realidade, Tom e Hester são comerciantes errantes que viajam a bordo da Jenny Haniver. Em uma de suas viagens, eles descobrem que a cidade escravista de Archangel está oferecendo uma recompensa em ouro para quem entregar a localização de Anchorage,
já que se acredita que a cidade possua o mapa para o continente morto. Na cidade flutuante de Airhaven, Tom e Hester conhecem Nimrod Pennyroyal, o autor dos livros que guiam Anchorage. Ele pede para viajar com eles para fugir de suas dívidas e promete uma fortuna em troca. Hester sabe que Nimrod é um charlatão, mas Tom, mais uma vez, escolhe acreditar em suas histórias. A viagem se complica quando eles são atacados pela Tempestade Verde. Trata-se de um grupo extremista que idolatra a falecida Anna Feng. Durante a fuga, Tom realiza uma manobra suicida em direção a uma tempestade de gelo. A nave fica destruída e eles acabam à deriva no Ártico. É então que são resgatados por Anchorage, a cobiçada cidade escondida. Tom fica fascinado por Anchorage e por sua líder, Freya, e Hester começa a sentir ciúmes. Freya fica impressionada por ter diante dela o autor dos livros e decide nomeá-lo chefe de navegação. Por outro lado, movida por sua rejeição à nova cidade, Hester decide explorar as entranhas de Anchorage, onde descobre que os supostos fantasmas que rondavam o local são, na verdade, um grupo parasitário formado por crianças perdidas, enviadas por seu líder, o tio, para conseguir o mapa da América. Uma dessas crianças, chamada Caul, cria uma amizade com Hester e passa a ajudá-la. Tom se torna um dos maiores defensores de Anchorage, mas enquanto ele se envolve cada vez mais com a cidade, sua líder Freya e seu futuro, o mundo de Hester começa a desmoronar. Hester passou a vida inteira se sentindo um erro. Quebrada demais, violenta demais, difícil demais de amar. Tom era a única prova de que isso não era verdade. A única pessoa que a tinha escolhido, sabendo exatamente quem ela era. E então, ela o vê beijando Freya, uma rainha, alguém que pertence aos mundos luminosos, nos quais Hester sente que jamais conseguirá se encaixar. Naquele momento, ela não pensa em Anchorage, nem nas pessoas que vivem ali. Ela só pensa que Tom sempre acabaria escolhendo algo melhor do que ela. A dor não procura uma saída, procura um alvo. Hester entra em contato com Archangel e vende a localização da cidade. Sua única condição é que lhe entreguem Tom. Ninguém em Anchorage sabe que a pessoa que acabou de selar seu destino não é um inimigo externo. É alguém que os amava e que se quebrou por dentro de uma forma profunda demais para que isso ainda importasse. Os planos de Hester são interrompidos quando ela é capturada pela Tempestade Verde. Lá, ela descobre um horror. Anna Feng foi trazida de volta como uma stalker. Ela não se lembra de quem era e se tornou uma líder impiedosa. Enquanto isso, Tom descobre a verdade sobre Pennyroyal. Seus livros são uma fraude baseada em mapas roubados, mas, quando está prestes a confrontá-lo, cruza o caminho das crianças perdidas que o levam até seu líder. O homem diz a Tom que sua única chance de salvar Hester da Tempestade Verde é roubar algo para ele. No entanto, o verdadeiro plano do tio sempre foi eliminar Tom e capturar a Stalker Anna, um plano que fracassa graças a Cal, que cria uma distração para salvá-lo. Durante a perseguição, a Stalker Feng fica frente a frente com Tom e algo em sua memória mecânica entra em curto-circuito. Isso a leva a se voltar contra a líder da Tempestade Verde e, em um ato de misericórdia artificial, permitir que Tom e Hester alcancem a Jenny Henniver e escapem. Enquanto isso, em Anchorage, Freya descobre Pennyroyal enviando uma mensagem para ser retirado da cidade. Pressionado, ele confessa que tudo o que disse sobre a América era mentira. Archangel localiza Anchorage e inicia um massacre. Tom e Hester retornam em meio ao fogo cruzado. Ela tenta se redimir ajudando a cidade, mas o estrago já foi feito. Em meio ao caos, Pennyroyal descobre o segredo de Hester. Ele decide guardar essa informação como uma arma para o futuro. Em sua fuga covarde, Pennyroyal atira no coração de Tom e rouba sua nave. Anchorage sobrevive por um fio. Archangel, a cidade que os perseguiu sem piedade, afunda no oceano como se o próprio mundo tivesse decidido fazer justiça. Mas a vitória tem um gosto amargo. Eles perderam seu único navegador e não sabem para onde seguir. Então Cal retorna, o garoto que escolheu a lealdade em vez da obediência, carregando nas mãos o mapa das terras férteis da América. Anchorage finalmente tinha um destino, mas Hester carregava um segredo, que cedo ou tarde destruiria tudo o que haviam construído. 16 anos de paz chegam ao fim quando Ren, filha de Tom e Hester, decide buscar sua própria aventura.
Ela é jovem, curiosa e um alvo fácil para as crianças perdidas que a convencem a roubar um objeto misterioso, o livro de lata. Ren queria escapar de sua vida, mas estava prestes a entregar o fim do mundo. Aquele livro não guarda histórias. Ele contém os códigos de ativação de Odin, uma arma orbital muito mais letal que a Medusa. A Stalker Fang sabe disso e está disposta a fazer qualquer coisa para obtê-lo e apagar as cidades tracionárias do mapa. Ren engana Freya para descobrir onde o livro está escondido. Mas, quando o rouba e o leva para as crianças perdidas, Cole já avisou que elas estão na cidade. Isso desperta os instintos mais sombrios de Hester. Ela elimina os invasores sem qualquer piedade, mas o caos permite que um garoto chamado Fishcake sequestre Ren. É aqui que o passado de Hester volta para assombrar sua própria filha. As duas acabam em Brighton, uma cidade governada pelo maior mentiroso da história, Nimrod Pennyroyal. Ele construiu uma vida de luxo, baseada nas mentiras sobre o que aconteceu em Anchorage, e agora tem Ren em suas mãos. Enquanto isso, no continente, a Stalker Fang se tornou uma tirana imparável. A Doutora Zero, sua própria criadora, tenta detê-la enviando Shrike para assassiná-la, mas o plano fracassa da pior maneira possível. Fang captura Ren e o livro, conseguindo memorizar os códigos de Odin em seu sistema mecânico. A arma mais perigosa do mundo já não é um satélite. Agora ela vive dentro dos olhos de Fang. Seu ódio agora podia cair dos céus. Tom e Hester chegam para o resgate, mas a família começa a se despedaçar por dentro. Em um ato de pura vingança, Hester abandona o pequeno Fishcake, quebrando a promessa que Tom havia feito ao garoto. Hester estava disposta a salvar sua filha, mesmo que isso significasse perder a própria alma no processo. Tudo explode quando Pennyroyal, para salvar a si mesmo, conta a Ren a verdade sobre o passado de sua mãe. Foi Hester quem vendeu Anchorage anos atrás. O segredo que Hester escondeu por décadas finalmente havia retornado para destruir tudo. Ao ser descoberta por Tom e rejeitada pela própria filha, Hester foge para as ruínas em chamas. Lá ela é encontrada por Shrike, que volta a cuidar dela como seu guardião eterno. A Tempestade Verde fica sob o comando de seu general, que admite que a Stalker Fang havia se transformado em uma loucura mecânica. Mas a ameaça não morreu. Em uma praia desolada, o pequeno Fishcake encontra os restos destruídos de Fang. E, em uma tentativa desesperada de não ficar sozinho, decide reconstruí-la. Assim, Fishcake acabava de selar o destino da humanidade ao despertar o monstro mais uma vez. 6 meses depois, o mundo vive uma calma tensa. O general e a Doutora Zero controlam a Tempestade Verde, mas a sombra de Fang ainda divide a facção. Enquanto isso, Tom descobre uma verdade devastadora. A bala que Pennyroyal disparou anos antes está lentamente tirando sua vida. Ele tem pouco tempo. Tom decide não contar nada a ninguém, porque esse é o seu jeito, carregar sozinho o peso que poderia dividir com os outros. Em vez de desistir, ele leva Ren para uma última missão nas ruínas de Londres. Lá, eles descobrem que a cidade está renascendo em segredo, graças à tecnologia antiga. Em um lugar remoto, Fishcake consegue reconstruir Fang, mas o que desperta é um monstro dividido. Dentro dela, a gentileza da Ana humana luta contra a frieza da máquina assassina. No fim, a inteligência artificial assume o controle. Seu plano não é vencer a guerra, mas acabar com a humanidade. Ela pretende usar Odin para limpar o planeta de uma vez por todas. A memória de Ana Fang morreu. Tudo o que resta é um deus de metal sedento por silêncio. Tom revela sua condição a Ren em uma carta e parte para sua última batalha. Ele não busca a glória, só procura Hester. Quando finalmente se reencontram, as guerras e os ressentimentos desaparecem. Ela passou a vida inteira fugindo daquele momento, e ele finalmente havia chegado. Tom deixa claro que não está ali pela tecnologia nem pela paz. Ele só quer passar seus últimos suspiros ao lado dela. Juntos, eles enfrentam Fang em um duelo que termina em tragédia. Fang desaba sobre os controles de Odin, iniciando uma autodestruição que apagará a arma dos céus. Em meio às ruínas, Tom sofre um ataque cardíaco. Pennyroyal tenta ajudá-lo em um último ato de redenção, mas Fishcake o impede. O garoto decide pagá-los na mesma moeda e os abandona à própria sorte. Ninguém naquele campo de batalha imaginava que o mundo estava prestes a mudar para sempre. Tom segura a mão de Hester.
Não há grandes discursos nem gestos dramáticos. Apenas duas pessoas que se escolheram no início e se escolhem novamente no final. Tom fecha os olhos lentamente. Hester o ampara até seu último suspiro. Ela não conseguia imaginar um mundo sem Tom, e não pretendia descobrir como seria. Segundos depois, o silêncio envolve os dois. Com a queda de Londres e de Odin, as cidades se fixam à terra. O darwinismo municipal chega ao fim. Milhares de anos depois, quando as cidades tracionárias já são apenas lendas, uma nova humanidade encontra uma antiga relíquia. Shrike os encontrou antes que qualquer outra pessoa pudesse chegar. Os dois estavam ali, juntos, em silêncio. E ele tomou uma decisão que nenhuma máquina deveria ser capaz de tomar. Desligou-se. Não por uma ordem, não por um código, mas porque já não havia mais nada para proteger. Em uma era tão distante que as cidades tracionárias já haviam se tornado mito, alguém o desperta entre as ruínas. Não para lutar, não para servir, apenas para perguntar como era o mundo antes. E Shrike, que já havia sido soldado, caçador e assassino, finalmente encontrou o único papel que sempre fez sentido: ser a memória daqueles que já não podem falar por si mesmos. Deixe nos comentários qual outro final inacabado você gostaria de ver aqui no canal. E lembre-se de que, se você gosta desse tipo de vídeo, a melhor forma de nos apoiar é deixando o seu like e se inscrevendo. Nos vemos no próximo vídeo.